Fala galera, aqui é o Luciano Tuba, esse aqui é o Diego Gamon e aqui é o canal Por Falar em Cinema. Hoje vamos falar sobre filmes de sessão da tarde que mereciam ter uma regravação e os que não mereciam, que precisa ficar ali pro hall da fama como aquele ator, aquele filme. Então nós tivemos algumas ideias, pegamos um link aí com alguns filmes, vamos deixar na descrição. E se você tiver curiosidade de ver uns filmes antigos, até relembrar, é só dar uma olhada aí no link abaixo. E é isso aí, vamos começar com filmes que mereciam ter um remake. Eu começo falando então sobre o Conta Comigo. Conta Comigo? Eu acho que... eu na minha opinião, eu não acho que deveria mexer, mas... Então, vou botar o meu ponto de vista. Vamos lá. Meu ponto de vista é o seguinte, hoje nós vivemos numa geração tão pequena, né? Ela é uma geração de crianças que vivem no videogame. Não tem mais brinquedo no quarto, não brinca com brinquedo. Só fica em computador, videogame, WhatsApp. Acaba que todo mundo... Eu vivo nisso aí hoje em dia. Mas é uma geração de mimimi. Então hoje em dia as coisas são tudo proibido, tudo não pode. E nós vamos sair um pouco desse termo de proibido e vamos botar alguns filmes aí que quebrava todas as regras de proibido de hoje na década de 90. E até o Conta Comigo, né? O Conta Comigo, né? São 4 ou 5 amigos, cinco amigos, né? Saindo numa aventura, uma aventura trágica, né? A história mesmo, assim. A gente vai ficar falando muito também, quem não assistiu, né? Vai assistir. Entra no link, procura. Né? Ele é muito bom. E são 5 amigos em uma aventura. Poxa, eu lembro que eu e meus amigos, na sua época de adolescência, pegava a bicicleta, a gente ia para as nossas cidades vizinhas, pedalando, ia para cachoeira, ia para vários lugares. Tinha várias histórias que aconteciam lá, eram muito engraçadas, muito bizarras. Pô, só para te falar, já teve uma formiga que encarou a gente. Ela tava andando na árvore, assim, ela parou assim pra gente, levantou o bracinho, aí voltou a história e foi me andando. Assim, lógico, na hora sim a gente olhou aquilo, a gente achou muito louco. Esse filme seria bacana pra poder tentar estimular a galera a voltar, a sair, entendeu? Meu ponto de vista, entendeu? Tentar mostrar que os amigos ali podem viver bem de uma forma mais aventureira, entendeu? Eu acho que seria fantástico um filme desse. E vários filmes na sessão da tarde, os Goonies, os Batutinhas, tinham essa temática. E Goonies também. Era uma aventura escapista e mesmo assim, né, sobre amizade, era aventura. Né, era mostrando sempre a galera junto, um se ajudando, um ajudando ao outro, né, isso era bem legal. Então, acho que também Goonies deveria entrar nesse termo, de filmes que deveriam ser regravados. Então, outro filme bacana também é o Te Pego Lá Fora. O filme que eu, nerd da minha época, que apanhava muito no colégio, era um filme que eu já me inspirava ali de, porra, um dia eu seria assim, entendeu? O valentão do nada briga com o nerd e chama ele pro Vamos Ver Lá Fora, né? Eu sei que muitos vão falar, pô, mas é bullying, violência, incita violência, qualquer coisa desse tipo. Mas, cara, pra mim é um filme que quebrou tudo ali, é excelente. É mais um, né, aventura escapista, né? Tentando o tempo inteiro não ter esse confronto. Isso aí. Confronto. Não tava saindo a palavra. Mas, assim, lógico, tanto ele quanto o Conta Comigo, né? Porque o Conta Comigo também tem temáticas, né? Bullying e tudo mais. Então, assim, eles iam ter que se adaptar, né? Eles iam ser muito controversos, né, se fossem regravados agora, né? Então, assim, eles iam ter que tomar o máximo de cuidado. Acho que eles iam até ter um teor mais dramático do que naquela época, porque tá exigindo mais um pouco. É um assunto delicado, né? A gente não quer entrar em mérito nenhum, assim, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado. E também Mulher Nota 1000. Outro que veio assim, Mulher Nota 1000 é fantástico. E só que podia ser uma coisa mais diferenciada. Eu acho que, por exemplo, lá no filme, 2 nerds, porque não pegavam mulher, fizeram uma mulher virtual que saiu de dentro do computador. Por que não hoje fazer 2 nerds se juntarem e fazer um Android dentro do seu próprio quarto? Uma impressora 3D. Caraca, isso é muito fantástico. Tipo assim, hoje a tecnologia mostra aí Androids com fisionomia humana. Então eles vão lá, fazem um Android, entendeu? E acaba falando um pouquinho aí dessa coisa. E de repente, até o que eu falei lá atrás sobre a música, o Android Paranoid Android, isso poderia ser em cima desse filme, entendeu? Porque não quer dizer que o Android é um homem. Pode ser ele feito sendo uma mulher
e a paixão entre um dos garotos com a própria personagem. E, pô, seria excelente, cara. E até o Mulher Nota 1000 era uma atriz, era uma sex symbol, né? Então, assim, quais são as sex symbols de agora? Uma que eu pensaria seria a Megan Fox, mas ela é tão ruim como atuando, que eu acho que até o Mulher Nota 1000, acho que ela ia fazer ruim, assim, ela ia ter uma péssima atuação. Então, eu acharia a Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson, né, ela fez o Ela, né, e ela é um sex symbol. Mas sabe, ela, todas as mulheres de agora, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas nos anos 80, 90, era muito escancarado, as mulheres exuberantes, né? A mulher usava um batom forte, né, era um cabelão, aquela época, né, quando você via uma mulher sex symbol, a Kim Basinger, a Sharon Stone, né, todas essas você via assim que eram mulheres sex symbol, sabe? As de agora eu não vejo tanto assim. Então eu não imagino qual atriz. Se vocês tiverem uma dica aí, né? Eu acho que hoje em dia eles estão mais prezando a bonequinha de Hollywood. Entendeu? Você vê aí, por exemplo, Jennifer Lawrence, a Emma Stone, mais aí, vamos lá. Enfim, essas atrizes que tem um jeitinho assim bem meigo, bem bobinho, entendeu? Então acho que hoje em dia eles estão prezando muito por isso. Novamente, a nossa geração muito ridícula. Entendeu? Essa geração de hoje, cara, é fogo. Vamos lá. Então, falando dessa geração, o filme que você lembrou, Falcão, né? Pois Falcão, campeão dos campeões, um filme clássico da Sessão da Tarde, né? Com o Sylvester Stallone, que era um campeonato de queda de braço. Só que eu não sei se a queda de braço é sucesso agora, não sei se eu acho que não. daria certo. Acho que não daria porque teria probleminha de processar e tudo. Eu acho mas até existe campeonatos, né? Mas assim, não é uma coisa... Acho que nem naquela época, eu não lembro quando eu assisti, nos anos 90, que tava tendo um boom sobre queda de braço, então vamos fazer um filme, né? Mas acho que agora teria o Jack and Poe. O Jack and Poe era o mais... a galera ia... O campeonato que o pessoal ia seguir seria esse. What the frig is that? Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock was created by internet pioneer Sam Cass as an improvement on the classic game Rock, Paper, Scissors. All hail Sam Cass. Hail. How does it work? Oh, it's very simple. Scissors cuts paper, paper covers rock. Rock crushes lizard, lizard poisons Spock. Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors. Eu acho que pra gente isso deveria ser o Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto e Spock. É uma boa, né? Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock. Ai, caraca. Agora a gente queria falar sobre os filmes que não devem ser mexidos. São filmes excelentes, né, por natureza, né, eles fizeram tão bem que acho que não é para ser mexido. Primeiro, que é na lista de muita gente, é o melhor filme dos anos 80, anos 90, e o melhor filme da Sessão da Tarde é o Curtindo a Vida Doidada. Com certeza. Isso aí eu acho que não pode mexer, tem que ficar no pedestal lá. Ele é excelente, né? Pô, todo adolescente queria ser o Bueller. Todo mundo queria ser ele, cara. Todo mundo queria ter as ideias dele. Muita gente matou aula com as ideias dele, né? E tudo mais. É um filme, pô, impecável, divertido pra caramba. E eu acho que não deveria mexer. Eu também acho que não. Esse filme aí não tem como trazer pra linguagem de hoje o que era aquilo ali, aquele negócio que com certeza muitos iam falar, entendeu? Aquele ali tem que estar ali como premissa, o ator maravilhoso, tudo perfeito. Eu acho que aquilo ali não se mexe, né? E o Matthew Broderick, né, ele fez um comercial pra Honda, a gente falou com um pedacinho aí, também o link para depois vocês assistirem ele completo. E fizeram ele já mais velho, né, há pouco tempo atrás, não lembro o ano, mas ele fugindo do trabalho. E todo mundo quando assistiu, caraca, vai sair a continuação, né? Olha só que maneiro. Pô, é impagável, o comercial é muito bem feito, é muito divertido. Na verdade já é um mini filme, que você já vê, pô, coisas ali que você gostaria de ver agora.
E assim, daria, né, um mote pra isso, né? Isso. Vamos fazer um filme Então, com ele fugindo, né, fazer do trabalho. um filme novo, com uma outra história usando aquela temática, é show, bacana. Agora trazer ela pra cá, pra hoje em dia, não seria bacana. Acredito que não, porque perderia muito a visão daquele filme ser o único. Isso. E assim, eu agora, se vocês tiverem algumas ideias aí, umas dicas, eu não imagino ninguém de agora, assim, tão carismático. Lógico, naquela época ninguém conhecia muito bem ele, assim, você assistindo, você vai gostando mais e mais, né? Por causa da cara de pau dele, né? Mas nenhum ator. O único ator, assim, que eu acho, mas agora ele tá velho pro papel, seria o Chris Pratt. E ele é muito falastrão, né? Então, assim, se ele fosse mais novo, né, adolescente mesmo, ou, né, o jovem adulto, né, que muito, Hollywood usa muito isso, né? Não usa adolescente, usa um jovem adulto ali. Então, isso eu estou fazendo referência ao The Sims, porque lá é jovem adulto. Então, ele ia ficar muito maneiro, porque ele tem aquele ar falastrão mesmo do Matthew Broderick, né, o original. Então, assim, o único ator que eu aceitaria seria ele. Também tem o Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco eu acho que não deve mexer nele, é um filme que não tem como compará-lo, fazer algo, mexer com uma história para trazer para a linguagem de hoje, ou até mesmo usar a linguagem de antes do filme de agora. Tenho certeza que qualquer um que assistiu o filme do novo, ou qualquer criança assistir esse filme, não vai ter tanta emoção que teve nós quando assistimos na Sessão da Tarde. Então, é um filme excelente, né? Eu não acho também que deveria ser mexido, né? Vamos só dar uma salva de palmas pro novo Power Rangers, né? Que eles utilizaram, né, uma parte do filme que você puxava, você via claramente uma referência ao Clube dos Cinco, né? E os 5 jovens totalmente diferentes, né? O esportista, a Patricinha, né, o nerd, né, o valentão, né, todos eles, né, presos numa sala, né, é uma história muito rica e parece que seria totalmente sem graça, né, já que só tem os 5 ali, toda a história seria em volta deles. Mas eles conseguiram fazer um enredo muito legal, o roteiro é muito maneiro, né, as conversas, nossa, quando eles falam, né, quando eles realmente se conhecem, né, pô, e depois o nerd, né, vira e faz uma pergunta, assim, todo mundo para e pensa. É um filme bem forte, né? Eu acho que se tivesse um remake, eles iam querer abusar mais desse momento e tentar fazer um dramalhão, né? Aí eu acho que é melhor realmente não mexer, porque é um filme excelente e que vale a pena ser visto. Agora um filme que realmente não deveriam mexer é no De Volta para o Futuro. Aqui, meu mimo. Cara, essa trilogia, cara, eu assisto, cara, eu já vi, sei lá, umas 30 vezes, sei lá, cara. É um filme excelente. Não mexam, por favor, não mexam. Acho que nem spin-off. Não, mas a gente tava conversando também, né? Desculpa, né? A gente falou, né, sobre um spin-off, né? Explica aí como é que seria a ideia. A ideia nossa foi mais ou menos assim: em vez de contar a história do passado e eles vindo pro futuro, nós no futuro receberíamos eles aqui agora, entendeu? De repente, numa linha temporal que eles tentaram chegar no futuro, contar essa história agora. Então, 2 atores que nunca viu a tecnologia nossa de hoje, dá de cara com isso. Então, filme que eu gosto demais, que é da minha época, assim, na minha época eu nem sei quando foi lançado, mas eu assistia muito. Tipo assim, eu saía da rua pra poder assistir o filme, era o Howard, meu pai. Cara, esse filme é fantástico, fantástico, eu me amarro. Eu não vejo ele como um filme pra botar hoje em dia, porque não tem onde encaixar ele, entendeu? Não tem como falar. Não tem, eu acho que não existe como, tá? Então eu acho que ele poderia ficar guardado, mas pra gente sempre estar lembrando. Pois é, eu lembro desse filme também, eu assisti diversas vezes, mas é um filme muito bizarro. Até o Esquadrão da Galáxia, né, na cena pós-créditos, aparece o Howard, aí o pessoal, será que ele vai aparecer de novo? E até o presente momento não passou em trailer, não apareceu nada. Isso é legal se eles utilizarem, né, como referência ao primeiro filme, vai ficar genial,
né, a referência dele, porque ele era um gibi, né, da Marvel, né, era um pato falastrão, não igual o Pato Donald, ele era mais desbocado, né, cara dura mesmo, e eles lançaram a Marvel, é um filme da Marvel, né, lógico, né, com a outra distribuidora e tudo mais, mas é um filme da Marvel. E, cara, é muito galhofa, cara. A cena do pato tendo relações com a mulher, cara. Pô, É fantástico, é muito maneiro. é muito tosco. É o que a gente conversou, cara. Na nossa época, tudo era liberado, tudo podia, cara. A gente vê desenho que o cara fumava, bebia, se vestia de mulher. Porra, tudo podia, tudo era liberado. Pra que serve uma bigorna? Bigorna só serve pra atacar na cabeça do outro, porque o Pernalonga só fazia isso. Ninguém sabe pra que serve uma bigorna. A bigorna só servia pra isso. Os desenhos eram ultra violentos e isso, assim, pra gente não entrar em polêmica, mas assim, as crianças assistirem isso. Eu nunca tentei matar a minha irmã com uma bigorna. E eu também nunca beijei na boca de ninguém. Então, Calma aí, desculpa. De homem. Mas os anos 80 e 90 tinham muita liberdade sobre isso. E isso vai puxar, né, já aproveitando, sobre esse assunto, né, de coisas que aconteciam nos anos 80 e 90 que eram livres, né, a gente queria mencionar o Elvira, a Rainha das Trevas, que era um filme muito galhofa também, era bem no estilo do Howard, assim, de muito ruim, que era bom. E era uma sex symbol, né, ela sempre com aquele vestidão. Pô, tem uma cena lá, né, da comida, que aí todo mundo extrapola os desejos e tudo mais, que agora, assim, seria muito mal visto, né, e tem a cena final. A cena final da dança, cara, aquilo lá, a molecada parava, às vezes nem assistia o filme inteiro, só esperava a parte final, pra ver aquela cena, né, essa cena aí. Vai botar? Vou botar. Então, além da Elvira, né, aquela época toda liberada, como o Gugu Liberato nas tardes de domingo, com a banheira do Gugu, né, aquela coisa que parecia tudo era permitido. Sushi erótico do Faustão. Isso aí, parecia bunda, parecia seisa, tudo era permitido. E lembrando disso, me vem à cabeça o filme... Caraca, esse nome do filme? Quase igual aos outros. Isso. Eu li uma colinha aqui. É isso aí, eu esqueci, cara. Mas o filme é excelente, o filme é muito bom, tá? Conta a história que hoje em dia se encaixaria numa boa, né? Uma menina que queria entrar dentro de um colégio, né, fazer uma faculdade específica, acredito que era reportagem. Ela era jornalista do colégio e ela fazia reportagens e o redator não dava muito crédito porque ela era mulher. Isso. Simplesmente, assim. E ela discutia sobre isso. Aí ela percebe que, como são os homens que têm vez, aí ela pede pro irmão dela ajudar ela a se vestir de homem e ela ia frequentar o colégio, né, vestido de homem para poder fazer a reportagem e poder mostrar para ele e assim conseguir desmascarar. Aí, ó, você falou que homem e mulher não pode escrever, eu me vesti de homem, você aceitou e é a minha matéria. E aí? É uma história bem legal, é muito divertido. Você vê as coisinhas que aconteciam, né,
Mas o... Caraca, fugindo as palavras. Mas é sobre isso, assim, o cotidiano, né? Aí uma menina se interessa por ela, né? Por ele, né? Aí eles estão namorando lá, tem umas ceninhas, né? Tudo mais. Fazem um encontro às escuras e levam ela, vestida de homem, que acho que é um menino, pra dentro de um lugar, acho que é uma caverna. Sei lá. Enfim, vai assistir que é muito bom. O filme é muito divertido mesmo. Mas assim, o porquê a gente tá falando desse filme e falando sobre a liberação dos anos 80 e 90? É porque na parte final, ela lá, né, tentando resolver tudo, ela de repente, pá! Exatamente, ela fez isso e você numa sessão da tarde. À tarde passava essa cena. Sim. Lógico, há um tempo atrás, faz muito tempo que eu não vejo Sessão da Tarde, mas a última vez que eu vi, sei lá, 12, 13, 15 anos, ela passou esse filme e nessa parte cortou. Então assim, aí eles, né, tiveram um pouco mais de consenso e começaram a ver não pode passar essa cena nesse horário e tudo mais. E era muito permitido nos anos 80 e 90 isso, assim. E, pô, o filme eu gostava muito de assistir, mas pra pegar essa parte. Cara, a Lula vai ver isso, cara. Tá legal saber que você era um taradão. Adolescente, aborrecente. Né? Fazer o quê, cara? Fazer o quê? Era roubar a revista. Vai ser monte. Hoje é muito fácil, cara. Você joga na internet e vê o que você quiser. Nós não tínhamos isso, né, na nossa época. Então, chega. Revista Avon. Revista Hermes. Chega, tá bom. Tá bom. Eu vou cortar. Não, ficou legal, pô. O que vocês estão fazendo aí, gente? Hein? Já acabou já. Pode ir embora. Acabou já, tá?